Imagine uma empresa como um organismo vivo. Nessa empresa nós temos pessoas, receita de vendas, produtos ou serviços, as mais variadas despesas como água, luz, folha de pagamento, despesas com a estrutura. Então, as mais variadas despesas dentro dessa empresa, desse negócio. Imaginem agora o que controla todo esse patrimônio, toda essa gestão. Por trás disso, você tem o profissional da contabilidade. Isso não quer dizer que um contador vai atuar somente dentro das empresas. São diversas áreas de atuação da contabilidade. Podemos ser controladores, auditores, peritos contábeis, podemos estar empreendendo na área contábil também, consultores e analistas desempenhando funções de gestão dentro das empresas. Olha o know-how aí que vocês têm de conhecimento e de atuação. Falamos muito sobre a parte privada. Agora imaginem também esse profissional inserido na parte pública. Os vários concursos públicos trazem todo o conhecimento da matriz curricular da contabilidade. Então, são várias oportunidades de desempenhar funções públicas, como, por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal, auditores do INSS, entre outros concursos que são direcionados à nossa área da contabilidade. Certo, agora que vocês entenderam de forma simplificada a atuação de um contador, porque são vários os contextos que ele pode atuar, nós vamos falar sobre o diferencial da FMB do curso de Ciências Contábeis. Dentro do curso de Ciências Contábeis da FMB, nós temos disciplinas voltadas a aliar teoria à prática contábil. Uma dessas é o nosso NAF, o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Nele, esse aluno ele vai ter a oportunidade de fazer treinamentos com Receita Federal, estados e municípios, aprendendo a teoria e levando para atendimento na prática à comunidade. Outra disciplina é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Esse aluno ele aprende na prática a fazer toda a escrituração cobrada a nível governamental. Que o contador precisa em sua área. Além das disciplinas que nós trouxemos aqui para vocês, temos disciplinas como contabilidade tributária, micro e macroeconomia, empreendedorismo, que vão auxiliar esse contador a entender o universo das pequenas, médias e grandes empresas, projetando esse contador não só para atender a região do Maciço de Baturité, mas atender o Brasil como um todo. Então, se você pretende ser esse contador consultivo, estratégico, um gestor tributário ou até voltado para concursos públicos, a FMB tem todas as ferramentas para atender essa sua necessidade. Estamos te esperando! FMB, seu sonho ao seu alcance. Saudação, família FMB que nos assiste hoje. Eu sou Juliane Castro, falo direto dos estudos de Maracanaú da FMB e hoje nós estamos iniciando mais um Interdisciplinares, o podcast que visa aí debater os temas mais polêmicos e relevantes inerentes às várias ciências que a FMB tem hoje em casa. Então, tenho administração, eu tenho contabilidade, eu tenho direito, pedagogia, teologia, recursos humanos, enfermagem, todas essas ciências e outras, como letras, história, né, vão ser debatidas aqui nessa mesa com profissionais que falam as diversas áreas e com temas relevantes a muitas dessas áreas. E hoje, no podcast de hoje, antes de falar sobre a nossa convidada de hoje, eu quero dar só uns avisos importantes sobre a FMB. Nós temos o CEMIC, Seminário de Iniciação Científica. O CEMIC abriu as inscrições para a submissão de trabalhos e foi prorrogado o prazo de inscrições de trabalhos do CEMIC. Então, você que é estudante FMB, ou você que não é estudante FMB também, mas quer submeter o seu trabalho, fica de olho no edital do CEMIC, verifica lá que foi prorrogado até 6 de maio, e nós temos com esse prazo aí estendido para você submeter seu trabalho. Então, ainda dá tempo de enveredar aí pelo campo da pesquisa científica. Você que é estudante, não perde tempo e submete seu trabalho. Lembrando os tipos de trabalho: artigo simples, artigo mais complexo, né? E resumo simples, resumo expandido e o artigo completo,
certo? Então, dá uma olhada no nosso edital e não deixe de submeter o seu trabalho. Outra informação importante, amanhã, aqui nesse mesmo estúdio, nós vamos ter o podcast da administração dentro do Interdisciplinares. Gente, por regra, o nosso Interdisciplinares ele vai ficar toda quinta-feira, mas excepcionalmente amanhã, a galera da administração, junto com a sua coordenadora Gardênia, vai estar subindo um podcast imperdível com assuntos da administração. Tema: administrar é para administradores. Quero ver responder essa, hein, Gardênia? Beleza. No nosso podcast do Interdisciplinares de hoje, nós temos ela, Juliette Alano. Sempre trazemos referências do mundo da contabilidade, que já tem uma carreira consolidada há anos e anos. Juliette saiu agora das cadeiras da faculdade, né, Juliette? E aí iniciou a vida contábil. Ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela aqui e responder o assunto do podcast de hoje, que é MEI, microempreendedor individual. Mas deixa eu falar um pouco dessa moça que está aqui, dessa contadora que está aqui na minha frente. Ela tem 29 anos, especialista em MEI, com mais de 7 anos de experiência na área, também empresária contábil, com a empresa Nota Gestão, dona da Nota Gestão, né? Também ministra treinamento para empresas contábeis. E ela está inserida em uma família de contadoras. Quero deixar aqui um abraço para umas 2 mulheres da família dela, que é a Sandra, nossa vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Sandrinha, um abraço. E também a Amélia de Paulo, que já tem uma carreira aí consolidada por dentro da contabilidade. Um abraço para essas 2 sumidades da contabilidade e dentro de uma família de contadores, hein, Ju? Responsa danada. Demais. Fala um pouquinho para a gente Demais. Quem é a Juliette, para a gente começar esse Interdisciplinares de hoje. Então, né, comecei, né, na contabilidade depois que saí de uma faculdade frustrada, né? Eu digo que não foi... Tentou outra carreira. Tentei outra carreira. Sou formada em turismo, né? Sou turismóloga, mas não exerço. Eu digo muito que a contabilidade e a gente se encontrou porque a minha mãe pressionou, disse assim, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu disse, tá, ok, contabilidade. Então, tipo, e na hora eu me apaixonei, né? Porque é uma profissão que a gente vai se apaixonando, no decorrer do curso, a gente vai se apaixonando. E eu sempre quis muito isso, né? E ainda dentro da faculdade eu comecei, né, a trabalhar com pequenos empresários, né, dando auxílio, assistência, e até a minha formação, que foi quando eu me formei de fato, e aí passei no CRC e tal, aí assim, a Juliette contadora, né? Mas não teve aquela pressão de se você tem que escolher alguma coisa, contabilidade. Foi mais ou menos assim. Família de contador, né? Aí, tipo, eu sempre vi, né, tipo, minha mãe sempre foi junto aí com minhas tias, de imposto de renda, aquela loucura, e sempre eu estava nos escritórios das minhas tias, entregando essa documentação, vendo tudo. A contabilidade perto. Então, assim, foi bem interessante. Elas são 2 referências para mim, são pessoas que eu recorro sempre. Abraço, tias, amo vocês. Também, adoro, são pessoas maravilhosas do nosso universo contábil. Vamos começar com o nosso tema, extremamente perguntado dentro do nosso Instagram também. Mais um tema polêmico que geram dúvidas enormes. Vamos começar do início, certo? Do início. Microempreendedor individual. O que come, o que veste, quem é, como é que surgiu, por quê? Então, né, vamos lá. O que era a proposta de formalizar, né, de criar a figura do MEI, né? Os pequenos negócios, eles eram informais, né? Tanto perdia-se a arrecadação, né, quanto essas pessoas também, elas não contribuíam para a Previdência, certo? Então, havia esse desfalque nos cofres públicos, né? Então, uma forma do governo incentivar a formalização desses pequenos negócios, assim surge a figura do MEI lá em 2008, né? E dessa maneira, eles passariam a contribuir de forma simplificada, uma taxa simples, né, possível eles honrarem, e eles também estariam contribuindo para a previdência deles. Então, é assim que surge o microempreendedor lá em 2008, pela lei complementar 128, 126 de 2008, né? Isso, 126,
né? Que ela altera a 123, que está lá inserido a microempresa e empresa de pequeno porte, né? Lá ela cria a figura do MEI. Então, era para dar essa possibilidade das pessoas tanto contribuírem com a sua previdência, porque de muito tempo, por muitos tempos, as pessoas elas vinham na informalidade, trabalhando para caramba, mas não tinha esse nicho, né, esse link com o governo de garantir a previdência delas ou garantir as condições mínimas, né, de uma formalidade de trabalho. E não somente isso, mas também para garantir a questão profissional e segurança dessa transação econômica, né? Porque quando você está transicionando com uma empresa, o cliente ele tem uma segurança maior, né? Ele tem de quem cobrar. Então, também dava essa segurança nesse trânsito, cliente e empresa. Então, o MEI, ele nasce com essa proposta, né? Tanto dessa questão tributária, né, da arrecadação, quanto para essa questão de profissionalizar aquele negócio. Então, burocracia, formalidade, ela é extremamente necessária para uma seriedade de um negócio também. Então, você que ainda está insistindo em trabalhar na informalidade, MEI seria a solução social para isso. Perfeito. E aí, nós vamos para uma segunda pergunta. Existe algum impedimento, certo? Estou na informalidade, a saída que eu tenho é o MEI, e isso já é muito divulgado nas propagandas, para captar todo esse pessoal que está dentro da informalidade. Mas quero me formalizar como MEI. Sei que posso e tudo. Existe algum impedimento para, como pessoa física, entrar e vir a formalizar o meu MEI? Pronto, existe, né? Tem que ser observado algumas questões quando você vai se formalizar quanto ao MEI, né? Primeira coisa, se você for um servidor público federal, você não pode, porque o que aqui diz a legislação? Que o servidor público federal, ele não pode compor a administração de empresa. E o MEI, ele é formado por uma pessoa. Então, ele é o titular, ele é o administrador. Então, ele não pode ter empresa no nome dele. Assim, o MEI, né? Como MEI. Se ele tiver outra sociedade onde ele não é o administrador, ok. Mas como MEI, ele não poderia se formalizar. Ah, servidor municipal, estadual, pode, não pode? Teria que ver a legislação de cada um, certo? Beleza. Não sou funcionário público federal, não estou impedido. O que é que eu tenho que verificar agora? Se a minha atividade, se a atividade que eu vou exercer, ela está dentro lá do anexo 11, né? Existe uma série de atividades, né? Uma lista de atividades, onde ele vai estar vendo se é possível ou não se formalizar dentro do MEI. Porque o MEI, ele foi criado, a lista era bem grande, né? E foi diminuindo, né? Vai afunilando, né? Algumas atividades, elas foram sendo eliminadas, né? Vetadas, né? Então, assim, se a sua atividade não está dentro do MEI, você não pode ser MEI, né? Outra coisa que não é um impedimento, né? Mas é uma questão que você precisa observar, é que se você estiver recebendo algum benefício, né, previdenciário, como um seguro-desemprego, ou você participa de um Bolsa Família, por exemplo, onde tem regras, né, de limites de renda, se você se caracteriza como um empresário, entende-se que você tem renda. Então, pode vir, né, a questão do Bolsa Família, você pode vir a perder, né, e a questão do seguro-desemprego, você também pode vir a perder, né, e até mesmo ter que devolver o valor, porque você recebeu indevidamente, né. Então, são questões que precisam ser observadas. Outro ponto é que se o seu negócio, né, você vai se formalizar com o MEI, o seu negócio, ele funciona com você e mais um no máximo, é possível. Mas a partir do momento que o seu negócio precisa de mais gente, você não pode ser MEI, porque o MEI tem o limite, né, de ter um funcionário. De contratação. Né? De contratação. Então, eu tenho um limite dentro do MEI para a folha de funcionário, isso. Que só pode ser um. Isso mesmo. Enfim. Então, assim, se você pretende ter o seu negócio e o seu negócio precisa de uma mão de obra maior, o MEI não é indicado. Porque se você estiver fazendo isso, você vai estar na informalidade, que com certeza você não está fazendo da forma correta. Não vai poder formalizar o seu funcionário, vai estar com ele por fora de folha, isso. Que é errado. É errado. Pessoal, vão mandando as perguntas de vocês, tá? Sobre MEI, se tiverem dúvidas aí sobre o tema. Estou aqui ligada no chat, e aí vou já fazer as perguntas de vocês. E, Ju, me perguntaram uma vez, eu vou trazer, eu respondi na ocasião, mas vou trazer que foi uma pergunta interessante. Estou em cooperativa. Posso ser MEI?
Cooperativa? Cooperativa de trabalho, cooperativa... Você pode ter empresa. Não, nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Perfeito. Carlos Filho, um abraço, Carlos Filho. Ele está perguntando aqui. Eu vou antecipar algumas perguntas, pode ser? Se a gente não souber, a gente diz, não sei, tá, Carlos Filho? E aí depois tu me procura lá na faculdade que eu te respondo. A aposentadoria do MEI tem os mesmos requisitos da aposentadoria de qualquer outro empresário? Bom, vamos lá. O MEI, ele se aposenta de forma simplificada, né? Ele precisa ter contribuído por 15 anos, né? Eu não sou contador especialista em previdência, certo? Mas as regras são gerais para o MEI. Ele precisa ter contribuído por 15 anos, né? E ele precisa atingir a idade. E ele se aposenta com um salário. Diferente dos outros tipos de empresário, que dependendo do Prolabore, né? Você vai se aposentar pelo seu Prolabore. O MEI, ele se aposenta com um salário mínimo. Então, assim, existem diferenças, né? E o MEI se aposenta pela idade, né? Quando ele atingir a idade, tiver 15 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. Tem as prerrogativas de previdenciário e tem a limitação também de salário para aposentadoria, né? Beleza, vamos seguir. Como nós formalizamos os MEIs? É interessante, gente, sabe por quê? A gente chega... Essa é a parte mais bacana do MEI. Chega para mim e diz assim, Ju, tem um boleto aqui de 200 e tantos reais. O que é isso? Que eu quero formalizar meu MEI. Meu MEI, gente, para você formalizar o seu MEI, você não paga nada. Você só precisa entrar no site oficial, né? Que é gov.br/MEI ou pelo site lá do Simples Nacional, certo? Então, não se paga para ter sua formalização MEI, certo? Se você recebe algum boleto, pare. Procure. Mas sabe o que é, Ju? A pessoa vai formalizar no MEI. Aí, instintivamente, o que é que qualquer pessoa faz? Ela joga no Google. E o primeiro site quero formalizar no MEI. E aí tem aquelas empresas que elas fazem, sobem anúncios de formaliza o seu MEI em 10 segundos. E rapidamente, sem burocracia. E a primeira coisa que a pessoa vai fazer é clicar realmente naquelas E posso fazer uma crítica? Faça. Eu não acho errado, né, que essas empresas cobrem, certo? Eu acho errado ela não dar assistência. Ela só vai abrir o teu MEI. Ela só MEI. vai abrir o teu MEI, entendeu? Porque quando você... para abrir o MEI, você faz só. Assim, sinceramente, você faz só. Você precisa estar no site correto. Agora, você pagar para ter uma consultoria de como você vai cuidar do seu negócio, como que você deve fazer, é diferente. Então, por isso, eu acho muito cruel. É cruel. Entendeu? A desinformação. A desinformação. Mas vocês estão aí do outro lado, já sabem. O MEI é gratuito, abertura. Basta estar no site correto do gov.br/MEI. E você abre seu MEI numa facilidade tranquila. Sim. Perfeito. Já é tudo integrado, né? Já sai inscrição municipal, estadual, enfim. E se eu estiver formalizando e tiver um impedimento, na hora que estiver formalizando, vai aparecer? Não todos. Não todos. Se você for sócio um outro impedimento é você ter sociedade em outra empresa, né? O MEI ele não pode ser sócio em nenhuma outra empresa. Então, sim, essa vai aparecer. Se você for um funcionário federal, não. Certo? Se você tiver algum benefício previdenciário, também não. Então, assim, já aconteceu o caso de, tipo, o meu amigo, meu cliente, né, a mãe dele participava da aposentadoria por baixa renda, né? Por baixa renda. E ele estava no grupo familiar, né? E aí Ju, abri meu MEI. Aí eu disse, cara, massa, vamos lá. Aí eu fiz algumas perguntas, coisas que eles não sabem, entendeu? Tipo, aí eu perguntei, amigo, sua mãe, né? Porque eu conhecia a condição dele, sua mãe recebe algum benefício? Você tá dentro? Ju, tô dentro. Eu disse, meu filho, se desvincule, sua mãe vai acabar perdendo seu benefício. Porque já aconteceu. A gente tem um caso dentro da empresa de uma família que perdeu o benefício porque o filho abriu o MEI. Olha que perigo, você tá mexendo onde você não tem um conhecimento completo, né? Isso, por isso que eu acho, tipo, cruel quando você cobra para apenas abrir o MEI, sabe? Acho que quando você presta um serviço, aí ok, tá tudo certo. Tô aqui botando água para provar que a gente tá bebendo água aqui nessas canecas. Então, Ju, como é que o MEI ele contribui com a previdência e os impostos?
Pronto. Também ouvi falar assim, mas MEI não paga imposto. Claro que MEI paga imposto, gente. Paga imposto, né? Ele paga imposto. Dentro da taxa do MEI, né, que é um tributo, né, aquela contribuição do MEI é um tributo. Dentro daquele tributo está incluso o INSS dele, onde ele contribui a uma alíquota menor, né, ele contribui a 5%. Então, dentro daqueles R$ 65 ali, está 5% do salário mínimo, por isso que todo ano, né, quando há o aumento do salário mínimo, há alteração dentro da contribuição do MEI. Se ele é um prestador de serviço, ele vai estar contribuindo com R$ 5, né, além do INSS, vai estar contribuindo com R$ 5, e se ele for da parte comercial, indústria, né, prestar serviço nesse sentido, acrescenta-se R$ 1. Então, assim, o MEI vai variar de R$ 60,60 até 66,60 esse ano, né? Show. Tem gente que abre o MEI, aí diz, pô, abri o MEI, não estou rodando a empresa, não estou fazendo atividade nenhuma nele. Então, por que, Juliane, que está sendo cobrado esses 60 e pouco? Por quê? Por quê? Então, o MEI, ele já nasce com essa intenção de ser fácil, né? Ser uma tributação fixa, simplificada. O MEI, o faturamento do MEI, ele pode ir de 0 a 81 mil no ano. Então, independente de você ter faturado naquele mês ou não, a sua contribuição quanto aos seus impostos, ela vai ocorrer, independente, certo? Porque é uma forma que o governo achou de ser cobrado esses impostos. Então, assim, se você abre o seu MEI sem intenção de operá-lo, não faça isso. Pois é. Porque vai estar acarretando despesa para você posteriormente. Acontece muito de... Gente, Ju, abri o meu MEI e nunca usei. Pronto, gente, batata. Aí demora 2 anos com aquele CNPJ aberto, porque adquire uma natureza jurídica, né? Sim. Então, demora ali 2, 3 anos e quando vai ver tem aquela dívida gigante no CPF da pessoa e no CNPJ da pessoa. É complicado, tem que ter cuidado, hein, pessoal? Aí tu falou de 81 mil. Lembro muitos clientes que chegam e dizem, poxa, 81 mil, mas eu escutei que o enquadramento subiu para 130 mil. Por que ainda 81 mil? Gente, não subiu, gente. O MEI fatura 81 mil anual. Certo? 81 mil anual. Ainda não passou, ainda não foi aprovado, certo? É um projeto, eu acho que vai sair? Acho que vai, porque não tem como mais... Quem pensa que o microempreendedor é pequeno, tá errado. Eles são enormes. Assim, eu que trabalho com eles diariamente, a gente vê quando eles profissionalizam aquele negócio, o quanto eles são potenciais, né? Potencial para desenquadrar até do MEI, né? Sim. Já tem situações de peguei um empresário, ele está ali na faixa dentro do MEI, mas ele rapidamente, em quanto tempo ele desenquadra e ele sai? Rapaz, tem gente aqui que é que cruel. Que alavanca. Alguns meses. Em alguns meses. Então, assim, existe, né? Eu acho que eu acho engraçado que quando você cuida do seu MEI é como se fosse o seu primeiro degrau para você ser um grande empresário. Né? E o MEI é a sua primeira organização. Eu digo muito que quem começa com o seu MEI organizado, fazendo o que deve ser feito, cuidar como uma empresa, né? Tratar isso como seu negócio mesmo, ele vai ser um grande empresário, entendeu? Verdade. Então, assim, é incrível os potenciais que eles têm, né? Então, sim, não existe esse faturamento de 130 mil, gente, pelo amor de Deus, não cheguem nesse valor, certo? Não cheguem nesse valor, porque vai ser complicado, vocês vão chorar. Vão desenquadrar do MEI. Vão desenquadrar de forma retroativa, a gente pode até falar disso depois, que não é interessante, eu fico com dó no coração, mas não tenho o que fazer. E ainda tem aquele que chega assim, se dá um jeitinho para meu faturamento voltar a ser 81 mil, então, cadê jeitinho não? Não tem jeitinho. Não tem um jeitinho, viu, pessoal? Então, não subam perguntas aqui com jeitinho. Me lembro do podcast de imposto de renda, que o pessoal estava tentando esconder o dinheiro debaixo do colchão, estava tentando te dar todo jeito para sumir com esse dinheiro que vocês ganham e não queriam declarar. Então, não façam isso aqui no MEI, tá? Segura as perguntas, segura. Me faz pessoalmente, a vergonha é menor. Vou ler o nome de vocês aqui, hein? Então, bora lá. Delano,
Nosso coordenador está perguntando o MEI na hora de fazer o imposto de renda. Isso que eu vou responder ainda, Elano, mais tarde. Isso aqui está na jogada das perguntas aqui. Carlos agradeceu a resposta, agora ele vai já abrir o MEI dele, viu? E ele vai ficar atento. De graça, né, Obrigado, o Delano? Delano não, é o quem? É o Carlos. Carlos. Obrigado, viu, Carlos? E o Joel está dizendo aqui... tudo bem, Joel. Aí é água, tá? Depois do faturamento passar de 81 mil, importante a gente só voltar a essa pergunta, que o pessoal realmente fica com muita dúvida. Acredita nos mitos que tem do faturamento limite do mês serem 130 mil e não é. Então, depois do faturamento passar de 81 por ano, o que é que acontece? Bom, vamos lá. Se você está dentro do MEI e você passou, você já chegou aqui para a gente, passei. Eu estou com 90, eu estou com 100, certo? Como chega para a gente? 180 mil. E eu fico, nossa, tá, ok. Nesse momento, com certeza, você já deve estar esperando a carta da Receita, porque chega, tá? Chega a carta da Receita dizendo, ei, galera, ó, desenquadrar desde o dia 1º de janeiro de 2021. Diz o dia. Diz o dia. Ou seja, o que é isso? É o desenquadramento... Diz o que você estava vestindo na hora. Ele mostra toda a sua vida financeira. Diz tudo, viu? Não adianta mais. Então, assim, se você chegar para a gente passou dos 81 mil, mas ainda dentro daqueles 20%, a gente vai te desenquadrar no próximo ano. Não tem como voltar. Você só vai dar continuidade, certo? Se você ainda está finalizando o ano, vai ficar dentro dos 20% a mais, você vai continuar no MEI. Esses 20% a gente vai fazer o cálculo, né, a apuração, você vai pagar um imposto em cima desses 20% que você passou, dia 1º de janeiro de 2023, você se torna uma ME, né, uma microempresa, dentro do Simples Nacional, ou do lucro presumido, ou do lucro real, o que for mais vantajoso, né, vai ser feito um planejamento tributário para ver o que é mais vantajoso. Mas no MEI, você vai para a ME, certo? Beleza. Ju, mas eu não passei, eu tô quase passando. O que é que eu faço? Procuro um contador. Agora, se você tá quase passando em abril, procura um contador, cara. Porque assim, se o contador te desenquadra no momento certo, você não retroage. Agora, se você, como chegou um caso, né, de 180 mil para mim, eu não tinha como. E chegou com a carta. A Receita disse, cara, tu tem que desenquadrar dia 1º de 1 de 2020. Certo? Então, assim, a gente desenquadra de forma retroativa, faz a apuração, porque a Receita já diz, janeiro foi tanto, fevereiro foi tanto, março foi tanto, abril foi tanto. Então, você já faz a apuração em cima disso, com juros e multa, porque você não pagou na época correta. E aí... Gente, é um absurdo. Assim, eu digo muito, gente, não deixa passar de 81 mil. Tá chegando perto, não existe o limite, que muita gente diz assim, Ju, eu faturei mais de 7 mil no mês, que o proporcional é 6.750, mas esse cálculo só funciona para quem abriu o MEI no decorrer do ano. Quem veio já com o MEI aberto, 81 mil anual. Ju, faturei 81 mil em janeiro. Pronto, acabou. Acabou-se. Não fatura mais nada. Se faturar, vamos desenquadrar. Você pode faturar os 81 mil. A proporcionalidade existe somente para efeito de cálculo do quanto você vai poder faturar naquele ano. Certo? Para dar uma razoabilidade ali de faturamento mensal, isso. Só para explicar para o pessoal. Isso mesmo. É um parâmetro mensal, que a Juliette está falando, é um parâmetro mensal de quanto você deve faturar para ficar enquadrado ali durante o mês. Mas, como ela está falando, pode acontecer mês para mais, mês para menos. As sazonalidades de faturamento. E aí que vai o controle, né? Para você controlar, uma das obrigações do MEI é controlar essa receita. Para ele ver se ele vai passar, ou se como que ele está, quanto que ele ainda pode faturar, se ele tem intenção de continuar no MEI, ou se ele tem intenção de migrar para um ME, em que momento ele vai fazer isso. Então, assim, a proporcionalidade existe apenas para efeito de cálculo para quem abre o MEI com o ano correndo, certo? Mas quem já tem um MEI desde o ano passado, 81 mil, não é 130, gente, pelo amor de Deus. 81 mil. Pronto, perfeito. Preparo emocional do contador. A pessoa está com a carta na mão chorando,
O que é que tu fala? Você quer uma pergunta que não tá aqui, tá? É minha mesmo. Gente, eu acho que eu digo muito que contador é meio psicóloga, né, É. gente? A gente escuta todo o problema. Chora com a carta na Chora. mão, te entrega a carta e diz, paga pra mim. É, eu digo, gente... Eu não tenho dinheiro, olha, eu mas avisei. Juro. Eu juro. Normalmente, assim, graças a Deus, a gente atende realmente mês dentro da nota, né? A gente tem uma diversidade de mês e atividades que ele exerce. A gente acompanha essa galera de forma mensal, que eu acho isso bárbaro. Porque, tipo, eles estão mudando a concepção, né? E é engraçado como eles vão crescendo no decorrer. Mas, normalmente, eu também recebo sempre, né, pessoas que vêm com problemas assim. E, gente, dá uma dó no coração, porque eu não tenho mais o que fazer. Quando a pessoa já vem com isso e com a carta, é fazer. Então, o pessoal do NAF aí que atende muito o MEI, senta e chora junto, tá? Mas a gente tenta explicar, né? E aí eles dizem, poxa, não, e quando o limite é de compra? A gente vai falar sobre os limites do MEI, né? Posso falar? Pode. Vamos lá, gente. O MEI, ele tanto tem o limite de faturamento. Era a próxima aqui que eu ia falar. Pode. Limite de faturamento, que é 81 mil anual, certo? Ou a proporcionalidade de 6.750, caso você tenha aberto depois de janeiro, né? Fevereiro, março, abril, então você tem que fazer essa conta. Mas ele também tem o limite de compras. Gente, tem gente que quer dizer, isso não se diz, isso nem tá no site do Sebrae, lá onde fala do MEI, entendeu? Olha aí. Então, tipo, eles ultrapassam, né? Porque o que é o MEI? A fiscalização dentro do MEI, ela ainda é muito aquele jeitinho, né? Suave. Tipo, não existe, ou não vê. Às vezes você tem uma má sorte e tal. Enfim. Então, uma forma deles fiscalizarem é pelas compras. Como é que uma empresa que pode faturar 81 mil compra 200 mil? Ou ele tá doido, ou ele tá sonegando imposto. Se ele tá doido, ele vai ficar mais doido agora, que eu vou desenquadrar ele, eu vou obrigar que ele desenquadre. E ele desenquadra automaticamente. Não chega a cartinha de desenquadre. Não, ele fica logo com o CNPJ em edital, na junta, né? E aí ele não consegue mais fazer nada. Aí ele fica louco, porque ele precisa comprar. Ele precisa comprar. Aí ele vem pra gente. Aí é esse... Assim, eu acho ainda pior do que o faturamento. Porque o faturamento, você tá cansado, você sabe que passou. O da compra, ninguém te disse. Assim, apesar você tá recebendo, o outro você tá gastando, né? Apesar de estar meio que implícito, né? Se você fatura 81 mil e você precisa ter lucro, porque o objetivo da empresa é lucro, como que você está comprando 200? Alguma coisa está errada. Então, para mim é o pior desenquadramento. Porque aí a gente já não faz mais pelo faturamento, porque controle ele não tinha, né? Controle ele não tinha. A gente vai fazer pelas compras, que é muito pior. Que a gente ainda tem que acrescentar um percentual em cima, juros e multa. Então, assim, não é interessante, sabe? Se vocês não sabiam, o MEI também tem limite de compras que gira em torno de 80% do seu faturamento, certo? Outro limite é a questão do funcionário, como eu já falei, né? O MEI ele só pode contratar um funcionário, certo? E dentro desse limite de um funcionário, é o limite do salário do funcionário, né? Você não pode, gostei da Julie, eu vou pagar R$2.000 a ela. Não, você vai se limitar ao salário mínimo ou o salário que está dentro da convenção ali da atividade da Julie, certo? Então, existe essa limitação dentro da limitação de ter um funcionário, né? Entendi. E é isto. Pois, R$2.000 também não vou trabalhar. Não vou. Vamos dar uma pausa aqui para a gente ver como é que estão as perguntas aqui no site? No site. Beleza, tem gente muito preocupada aqui. Eu sou doido para abrir um MEI. O Felipe está falando que é doido para abrir um MEI, mas tem medo de se comprometer mais financeiramente. Felipe, o MEI é uma estratégia de sair da ilegalidade, né, da informalidade, mas você tem que ter esse cuidado. Aí vem uma pergunta que é interessante. O MEI, ele precisa de contador? Rapaz, ele não é obrigado a ter, né? Mas ele, em algum momento, ele vai precisar. E eu digo uma coisa, para quem está começando como MEI, certo? E deseja ter um benefício fiscal
que agora no imposto de renda é o que pega, contrate um contador. E exija dele a escrituração contábil. Porque só diante da escrituração contábil é que ele vai conseguir saber se ele declara ou não, se ele é isento ou não. Isso. Porque o que acontece? O MEI que tem contabilidade regular, ele consegue distribuir o lucro dele de forma isenta. Quando o MEI não tem contabilidade, ele vai pelos limites de presunção, né? Ele segue as regras do lucro presumido. Então, se você é MEI, você faturou 81 mil, certo? Você é serviço. A gente já vai para esse assunto? Vamos, né? Pode ir. Se você é MEI, faturou 81 mil, você é de serviço, e você não tem contabilidade, você vai se isentar 32%, que é o limite de presunção do lucro presumido. Então, esses 32%, que dá 25 mil e alguma coisa, você vai estar lá nos isentos. Você teve uma despesa, você é serviço, praticamente trabalha com a sua inteligência, o seu computador, enfim, certo? E aí você consegue comprovar uma despesa de 10 mil. Você tem lá os recibos, guardou direitinho, tem 10 mil. Então, dos 81 mil, você tira 10 mil, sobrou 71, certo? 71 mil, você conseguiu se isentar 25 mil. E esses 40 e tantos mil que sobra, vai lá para o tributável. E aí, nesse momento, você está obrigado a declarar imposto de renda e você ainda vai pagar imposto. Eu fiz isso, essa simulação, dá mais ou menos R$ 1.500, mais ou menos, de imposto. Então, e aí eles não querem, né? Então, assim, esconde esse dinheiro. Dependendo do quanto você for pagar para ter uma contabilidade regular, vale muito a pena. Vale. Eu digo muito para quem é prestador de serviço MEI, porque é um ramo que se ganha muito, fatura bem e tem uma despesa bem menor do que do comércio, cara, contrate um contador, certo? Para você ter esse benefício. Obrigado não é. Obrigado Porém, não é. É de bom grado, até para a tua saúde financeira, como empresa, porque quem abre uma empresa, Ju, eu costumo falar assim, quem abre uma empresa não quer estar a vida inteira no limite de 81 mil e segura. Não vende mais não que a gente vai passar de 81 mil. Pô, paciência. O que a gente quer é desenquadrar para um pequena e média, e depois uma grande, e depois se tornar uma empresa grande, com um faturamento bem maior que 81 mil, né? O que se pretende com a empresa é que ela tenha futuro. Então, se ela tem futuro, ela tem que ser acompanhada já no início do seu caminhar. Então, contador, sim, é essencial. Para mim, ele é essencial para uma assim, caminhada saudável desse meio. Eu acho também outra coisa injusta, né, que precisa ser trabalhado. Eu sei que o MEI, ele consegue abrir sozinho, mas essas particularidades que ele não conhece e ele não vai atrás porque ele é um empresário como qualquer outro, ele quer a solução. Então, ele não se atenta a essas questõezinhas mínimas. Então, contrata uma assessoria contábil, cara, para te assessorar em todos os quesitos, entendeu? E você ter o seu benefício fiscal. Show. Achei uma pergunta interessantíssima aqui. Eu até sorri aqui de lado. Quem foi, meu Deus, que perguntou se o MEI, essa carta de desenquadramento é prisão? O pessoal não está entendendo o que é um desenquadramento. A Receita Federal chega com um carro na sua empresa e lhe leva preso. Sim, não. Não é isso. Explica, Gil, por favor. Gente, é assim. Como eu disse no exemplo, né? A pessoa faturou 180 mil no ano de 2021, né? E aí, a carta não é imediata, é muito interessante você falar isso. E aí, você continua dentro do MEI faturando, certo? E aí, a Receita te vê. Ela te viu. E aí, para sua má sorte, ela te manda uma carta, dizendo o seguinte, olha, fulano, eu detectei aqui que você faturou assim, assim, assado, certo? O seu faturamento anual ultrapassou o limite do MEI e eu preciso que você faça o desenquadramento de forma obrigatória a partir da data do dia 1º de 2020. 2021, no caso, né? Aí você não está pedindo. Ela tá te obrigando. É compulsório, tá obrigando. Tem contador que diz assim, vamos dar baixa e vamos deixar para lá. Assim, eu nunca paguei para ver, né? E nunca dei essa solução, nem né? Pode. Eu acho que também não pode, né? Então, assim, mas existe, tá? Uma galera que faz por dessa. Pelo amor de Deus. Então, assim, o desenquadramento não é a carta de prisão, entendeu? É você
fazer da forma correta. Você ultrapassou, agora você vai ser penalizado fazendo isso de forma retroativa. Enquanto você pagava R$65 por mês, você vai pagar aí 4% ou 6% do que você faturou naquele mês. Você imagina faturar 10 mil, e você é serviço, você vai pagar o quê? R$600, né? O contador não é bom em matemática, né? Vamos dizer isso. Pessoal, não faça um negócio desse comigo, não. Parou as piadas, tá? De contabilidade, entrega a conta para a contadora. É chato. Nós somos uma ciência social, isso. Então tem a parte social, ela tá pegando tá consolando o cliente dela. Isso é uma parte social. Então, lembra disso antes das piadas para contadores, né? Ju, tem uma pergunta aqui, mas antes disso, nós temos o Felipe Macedo dizendo que todo podcast de contabilidade eu fico com medo de cair na malha fina. Sim, eu não vou mais aparecer nesses podcasts, viu, de contabilidade. Sou contadora também, mas eu vou variar um pouco aqui para diminuir o medo de vocês. Eu aparecer em outros podcasts, que eu também fico com medo que você caia na malha fina. É por isso que você está aqui nos escutando, tá, Felipe? Então, não vai cair, porque desinformação, aí você cai mesmo na malha fina. E aprendeu o que é malha fina, né? O pessoal na última não sabia o que era, sabe que era um monstro, uma coisa cruzamento de dados. Cruzamento de dados. Uma coisa bem simples que acontece hoje automaticamente e é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. É um cruzamento de dados. A Márcia está perguntando, antes de responder a pergunta da Márcia Cardoso, espera um pouquinho, vamos voltar aqui às nossas scripts aqui de pergunta. E aí tem dizendo nota fiscal. O que diz a lei sobre nota fiscal para o MEI? Para o MAI. Não, então. Vai enrolando tudo aqui. Então, o MEI, né? Uma das vantagens é que ele não é obrigado a emitir nota fiscal a todo serviço que ele fizer, a toda com a venda que ele fizer, certo? Mas se ele tiver vendendo ou prestando serviço para uma pessoa jurídica, ele é obrigado, certo? Não é eu sou facultado, eu posso não emitir. Não, você é obrigado, certo? Ele não me pediu. Não pediu, mas você é obrigado. Existe. Gente, tem um cliente... ele não me pediu, eu quero esconder esse faturamento. Tem um cliente meu que eu digo muito assim, gente, uma forma de você também comprovar para a Receita que nem tudo que entra na sua pessoa física é faturamento, é você ter uma conta PJ, certo? É uma forma de organização. Quando você abre sua conta PJ e lá conta pessoa jurídica, tá, pessoal? Conta pessoa jurídica. Vai. Então, quando você abre uma conta pessoa jurídica, né, e coloca lá somente o que for pertinente à empresa, tanto de fatura, de receita quanto de despesa, você tem como comprovar que aquilo é da sua pessoa jurídica. Porque se houver uma fiscalização e você não tiver essa divisão, o que tiver na sua pessoa física e a Receita entender que é faturamento, entendeu? Pronto, ela não coloca tem tudo como faturamento. E às vezes não é, às vezes sua mãe lhe transferiu um dinheiro, entendeu? Então, assim, tem um cliente, voltando nisso, que ele manda, né, uma mensagenzinha, olha, tanto, valor tanto, se você transferir pela sua PJ, eu vou ser obrigada a emitir sua nota e tal. E aí ele recebe, né? Aí quando ele vê o número do CNPJ, ele já vai lá, né? E ele pede a emissão, a gente faz a emissão. Beleza. E ele chegou e disse assim, Ju, o cliente quer cancelar aqui a nota porque ele disse que não pode operar nem na conta bancária da empresa porque tá com problema com a esposa, não sei o quê. Eu disse, cara, não é problema teu. Não é. Você emitiu, ele se resolva. Ele não deveria estar usando o dinheiro da empresa dele para pagar uma coisa pessoal dele, certo? O erro está nele. Deixa lá a sua nota. Princípio da entidade, né? Na contabilidade é extremamente ferido, mas nós, contadores, temos que ir atrás disso, insistir com os nossos clientes para não ferir esse tipo de princípio, que é essencial, né? É essencial. Atrapalha, mistura as contas de empresas, pessoa jurídica e pessoa física. Isso aí meus alunos sabem, né? Disse que aqui no Brasil não acontece, viu? Não, mas E assim, eu gosto muito, né, de trabalhar com essa galera que tem esse foco de crescer, porque eles querem se organizar. E eles fazem direitinho, sabe? Eu morro de orgulho dos meus. Pronto. Já foi uma declaração de amor aqui aos nossos clientes, que muito nos apurrinham, né? Mas vamos continuar aqui. E sobre contratação de funcionários, falamos que é só um funcionário por MEI, impostos, percentuais,
se quiser reforçar um pouquinho. Pronto, vamos lá. Pode. A gente falou aqui que o MEI ele só pode contratar uma pessoa e ele tem uma limitação para esse salário, né? Ele pode contratar a pessoa por um salário mínimo ou pelo salário lá da categoria que está em convenção. Beleza, massa. E sobre esses custos, né? Que eles perguntam, mas Ju, mas quanto que eu vou tá arcando? Quanto que, além do salário, eu vou ter que estar arcando? Você vai arcar com 8% de FGTS e 3% de INSS patronal. Sempre me enrola, minha língua enrola. INSS patronal. Mais do que a minha hoje nesse podcast. Então, 3% de INSS patronal e 8% de FGTS. Eu gosto muito, meu TCC foi sobre planejamento trabalhista, né, e sobre os impactos, né, que essas desorganizações acabam fazendo com o passivo, né, dentro de uma empresa. Meu trabalho foi sobre planejamento trabalhista. Traga para a gente publicar. Ah, é? e aí, o que acontece? Você precisa também, além desses custos, você mensurar que a cada um mês, né, aquele funcionário tem férias, tem um mês de férias, tem um mês de 1/3 de férias, tem um mês de 1/10, né? Tem multa rescisória em caso de demissão sem justa causa, multa do FGTS, né? E aviso. Então, são valores que você precisa provisionar também, ou guardar, ou aplicar, que é muito, muito legal você aplicar aquele valor para no final do ano ter rendido ali alguma coisa, né? Existem vários tipos de investimento, entendeu? Muito bom, Ju. A Carla Moreira está falando a melhor contadora, ainda bem que ela botou assim, podcast alto nível, parabéns, Ju. Ainda bem que é Ju aqui, Ju, eu vou tirar como um elogio para mim. Obrigado, Carla. E o Joel tá preocupado, cara. Vamos procurar um contador aí para resolver esse negócio com o teu CNPJ, tá? E aí, mais uma perguntinha do Felipe. O MEI pode dar uma comissão ou gratificação para o único funcionário dele que ganha um salário mínimo? Olha, pode. Pode, nada impede. Pode, nada impede. Verdade. E aí nós voltamos aqui para... Já eu vou puxar de novo a pergunta da Marcilene, mas aí voltando para obrigações do MEI. O que é que a gente pode falar de obrigações mensais aí que o MEI tem que cumprir? Vamos lá. Primeira coisa que ele tem que fazer é apurar, né? Emitir e pagar o DAS. Primeira coisa que ele tem que fazer, todo dia 20 de cada mês, você vai lá no site do Simples Nacional. Gente, existem também outros sites, né? Mentirosos, que a galera diz, Gil, mas eu paguei. Aí quando vai me mandar de onde que tirou o site, é um site falso, pagou um boleto nada a ver, entendeu? Então, assim, vão no site do Simples Nacional, certo? Ou no Gov. Confere, sim. Confere, gov.br/MEI, certo? Então, todo dia 20 você tem o seu DAS mensal lá para pagar, em torno de R$ 65, R$ 66, certo? Beleza. Primeira obrigação é essa. Segunda obrigação é controlar essas receitas, né? Controlar essas receitas, ou por um sistema próprio, tem alguns MEIs que tem sistema próprio, outros que controlam dentro de uma planilha de Excel, ou fazer mesmo o... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome. O controle das receitas brutas que o próprio site lá do MEI disponibiliza. Você só precisa ter lá os recibozinhos, tudo carimbadozinho, bonitinho, anexado. Anexa, guarda, certo? Por quê? Porque você vai precisar disso posteriormente para fazer sua declaração anual, certo? Então, controlar suas receitas, controlar suas despesas, eu friso muito isso, as compras de vocês, controlem isso, para vocês não desenquadrarem por esse motivo, que eu acho que é o pior de todos, né? Se ele tiver funcionário, ele precisa pagar, né, o funcionário, pagar os encargos inerentes desse funcionário e enviar as declarações acessórias, que é o E-Social hoje, né? E aí eu lhe digo, você vai precisar no contador. Vai. Teve um funcionário, obrigado a E-Social. Muita gente fala, vou abrir um MEI porque aí eu fico longe dessa questão de E-Social. Não. Vai ter que enviar isso mesmo. As informações desse funcionário pelo E-Social. E outra obrigação do MEI é anualmente fazer a declaração anual, né, de faturamento, não é de lucro, gente. Tem gente que confunde. Gil, mas eu não lucrei isso. Não, cara, que só quer saber o teu faturamento, é o quanto tu faturou. Você não vai pagar nada por isso, não. De forma simples, faturamento. Tudo que entrou dentro da empresa, o bruto, total. Já o lucro, eu retiro ali as despesas, o que eu gastei na minha movimentação de empresa, né? Isso. E aí
fica o lucro. Isso aí vocês é que para estar preparada para esse tipo de conversa. Vocês já estão preparados para esse tipo de conversa. E aí, elogios, elogios, elogios. Muito obrigado. O pessoal que está elogiando aí. O Mário Júnior está perguntando: o MEI pode ter um funcionário por diária como um pedreiro? O MEI pode ter um funcionário por diária como um pedreiro? Não, é porque assim, eu Tem acho que ver a atividade. Não, é porque assim, não sei se é isso que ele está falando, mas o MEI ele pode contratar um RPA, certo? Um autônomo. Se RPA, você tiver pagando prestação de autônomo. Ela vai falando, eu vou traduzindo. Desculpa, gente. Vai. Então, se o MEI contratar de forma regular, né, um pedreiro, vou fazer um serviço e eu quero esse pedreiro, né, para fazer esse serviço comigo. Você pode contratar, sim, um autônomo, certo? E fazer os recolhimentos de forma legal, certo? Porque se essa pergunta estiver, tipo, vou pagar, enfim, por fora, sem nenhum recibo, enfim, aí eu vou dizer que você não pode. Na verdade, não é só porque você é MEI, não, é porque você não deve fazer isso, né? Eu acho que você tira direitos de um trabalhor quando você faz isso. Verdade. E uma hora a gente foi trabalhador, né, também. A gente né? Vamos falar um pouquinho mais de desenquadramento, motivos, regras. Vamos lá. Se pudesse dar algum exemplo, assim, pegou um fuxico pra gente. Né? Esse de 180 mil já foi, né? Esse já foi o Traz um fuxico aí, um babado pra gente. Desenquadramento, assim, ficou... Esse foi o que eu mais fiquei, né? Porque 81 mil, ele foi por mais do dobro, né? Mais do dobro. Mais do dobro. Né? Eu tomei um susto. Eu disse, fala, menino, como foi isso? Tá dando super certo, cara. Mas, assim, sobre desenquadramento, né? Como eu falei, existem desenquadramentos estratégicos, que é justamente, estou perto de atingir o limite, vou procurar um contador para fazer da forma correta. O desenquadramento mais oneroso para o cliente é quando realmente ele ultrapassa. Né? Ou ultrapassa o limite, ou ultrapassa as compras, certo? Porque você tem que fazer de forma retroativa. Eu tenho vários clientes que são hoje clientes do escritório que vieram com esse problema, né? Que iniciaram como MEI, desenquadraram e eles agora não eram nossos clientes MEIs, né? Vieram com um problema, já não eram MEI, né? Porque já foram desenquadrados, né? De forma obrigatória, né? Verdade. Não tinha como voltar a ser MEI. E aí eles vêm chorando, né? Pelo amor de Jesus Cristo, estou em edital, o que significa pelo amor de Deus? Quando a gente vai buscar lá... em edital, passei num concurso? Não. É uma restrição dentro da junta, né? Que você não vai poder estar comprando e nem emitindo nota. Enfim, e aí eles chegam, né, com esses problemas, a gente faz todo o processo, e aí eles continuam no escritório com a gente, tendo uma assessoria super legal, super bacana. Mas, infelizmente, estão lá com os seus parcelamentos, porque, enfim, não tem como pagar, né? Você tem que fazer um parcelamento. Então, assim, também tem uma questão que é tipo assim, mas eu só passei 20%, tem as regras dos 20%. Gente, os 20% é o seguinte, você pode, né, como eu expliquei já, você pode ir até 81 mil vezes 20%. Pula, enfim, matemática gente. não. Enfim, você chega lá 90 e tantos mil, é isso mais ou menos, certo? Se você está dentro desse limite dos 20%, você vai continuar a sua empresa MEI, certo? Até o fim do ano, contanto que no fim do ano esteja dentro desse limite de 20%. Você só vai pagar a diferença sobre esses 20%. Os 81 mil que você faturou, você não vai retroagir, você só vai pagar esses 20%. E aí, no próximo ano, né, você vai se tornar uma microempresa, certo? E assim, os motivos do desenquadramento, né, são alguns, né? Primeiro, você deixar de pagar por anos, né, o seu DAS. Tem gente que chega aqui com 5, 6 anos sem pagar o DAS, né? Esquece. É o que mais acontece. Abre o CNPJ e deixa. Explode. De uma hora ele some daí. E quando a conversa é assim, não, porque eu trabalhava num salão, e aí a dona abriu meu MEI, e aí eu fui embora e tá aí. Eu não sabia nem que tinha ele aberto. É laranja? Enfim, né? Você... Fiz um cálculo rápido aqui de cabeça, a equipe atrás de você. 97.200. 97.200, né? O limite. Não, que é pra tu não me entregar. Ah, sim, desculpa.
No 97.200, que é o 20% de 81 mil, 97.200. É o quanto você ainda pode faturar para continuar nesse ano 2022 dentro do MEI, certo? E próximo ano você ser desenquadrado. Então, um dos motivos é não pagar, né, o DAS por muitos anos, você não entregar suas declarações anuais por muito tempo também, você também pode ser desenquadrado. Limite de receita, ultrapassando o limite de receita e limite de despesa, né, de compras. Você ter sociedade em outra empresa, na hora que você vira sócio, seu MEI é desenquadrado automaticamente também, né? Tá faltando um motivo, gente, não tô lembrando. E agora? Tô lembrando também, não. Tá, falou Tá o que eu tinha de cabeça. Mas a gente lembra aqui pro final. Show! Aí o MEI também tem aquela questão, chega a época de imposto de renda, pessoal, aí a maioria dos MEIs pergunta assim, sou MEI, vou precisar declarar imposto de renda, porque eu sou MEI. Nos quesitos de obrigatoriedade do imposto de renda, ser ou não ser MEI, eis a questão. Não, foi irresistível. Ser MEI não é quesito de obrigatoriedade para declarar a declaração de ajuste anual de imposto de renda. Então, ser MEI não é quesito de obrigatoriedade para declarar. Mas, aí vem, Ju, quiser puxar aí a explicação. Vamos lá. O que acontece, né? Para você estar dentro da obrigatoriedade de declarar imposto de renda pessoa física, você tem que entender o seguinte: o MEI é a sua empresa. Você é a sua pessoa jurídica. Vamos separar agora, né? A sua pessoa jurídica. Você, que é o titular dessa empresa, é a pessoa física, certo? Então, vamos lá. Você vai colocar na sua declaração anual o seu faturamento. Sabe o que eu pensei? Na próxima podcast eu vou botar uns bonequinhos aqui. Me arrume, viu? Bote uma casinha e um bonequinho que vai ficar super funcional. Então, e pega a mão, será aqui? Pega, já olhei aqui, eles estão vendo. Então, aqui é a sua pessoa jurídica, que é você, certo? Na hora que a gente chegou naquele cálculo que a gente fez, 81 mil, presunção de 32, há uma renda tributável que sobra de 45 mil, certo? O que é que diz lá Isso presumindo que eu, pessoa jurídica, tenho toda uma contabilidade regular, que após os meus cálculos, dentro dessa minha contabilidade... Não, esse exemplo que eu vou dar é sem contabilidade. Sem contabilidade. Sem contabilidade. Então pronto, esse é o exemplo pior. Então, 81 mil, você não tem contabilidade, você vai lá para os limites de presunção, né? Então, você chegou a uma renda tributável de 45 mil. Você está obrigado você, José, dono da empresa José, certo? José Mendes qualquer coisa, certo? Você vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Por quê? Porque você tem uma renda tributável de 45 mil e alguma coisa, certo? Perfeito? E aí você vai pagar imposto sobre isso, certo? Então, aí vamos supor que o José, ele tem contabilidade. Agora melhorou para ele, Ele tem contabilidade. Ele tem contabilidade e ele distribuiu os 71 mil, que ele teve uma despesa de 10, né? Lembrando? Tirou. De 10, sobrou 71. Ele tem contabilidade regular, todos os impostos estão pagos, enfim, ele vai para a distribuição de lucro. E aí ele distribuiu 71 mil. Ele também vai estar obrigado. Por quê? Rendimentos tributáveis rendimentos isentos acima de 40 mil, né? Então ele também vai ser obrigado, mas aqui ele não vai pagar imposto. Ele vai estar só declarando por conta da obrigatoriedade, certo? Vamos supor que você é um MEI que não teve tantos ganhos, né? Não teve contabilidade regular. Quando você faz esse cálculo da presunção e você está abaixo dos R$ 28.559,76, você não Decorou. Decorei, viu? Estudei. Você não é obrigado a declarar. Você vai estar abaixo, né? Então, assim, é tudo um cálculo. É você entender que o que você declara na sua pessoa jurídica é o faturamento. E que para você jogar isso para a pessoa física, você tem que fazer um cálculo se você não tiver contabilidade. Se você tiver contabilidade, seu contador vai fazer seu imposto de renda, você não precisa se preocupar, né? Verdade. Perfeito. Eu entendi, vocês entenderam por aí. Se não, a gente repete aqui. O Mário está dizendo que somos todos José. Verdade. Somos todos.
Bem, eu acredito que são as perguntas. Vamos para as perguntas aqui voltar aqui um pouquinho a pergunta da Marcilene. Marcilene perguntou se a mesma pessoa já contribuindo o INSS pelo MEI, né? Fazendo o pagamento de contribuições por fora, o salário para se aposentar pode ficar maior? Pode. Pronto. Pode. Faz a complementar, né? É. Como eu disse, eu não sou especialista em previdência, que é mas sim, essa resposta sim, você pode complementar e você se aposentar com um salário maior. Também já vi casos, né, de aposentadoria onde a pessoa foi MEI por muitos anos, né, juntou com o tempo trabalhado e conseguiu se aposentar também, certo? E tem as previdências privadas também, né, que Isso. são outras alternativas. Perfeito. Queria, antes de finalizar, dar um recado para a galera. Obrigado, viu, Ju? De nada. Mas espera aí. Antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para a minha equipe do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Vocês que estão fazendo esse trabalho gratuito com os MEIs da região do Maciço de Baturité, atendendo. E aí, um novo desafio para a minha equipe que está aqui no estúdio. Joga o telefone do NAF, joga o endereço aí aqui embaixo na descrição do vídeo. Joga o endereço também de e-mail. Então, você que é MEI, tem uma dúvida pontual sobre MEI, sobre faturamento, sobre desenquadramento, manda para o nosso NAF, que o NAF ele tem plenas condições. O NAF o que é, pessoal? Só para voltar um pouquinho. É o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Ele funciona ali na região do Maciço de Baturité, atendendo a classe hipossuficiente, tá? De baixa renda, que não tem condição ainda de chegar a um contador, pagar o contador para acompanhar essa sua empresa. E aí o NAF faz esse atendimento de dúvidas pontuais, e o NAF é especializado também em MEI. São os nossos alunos de contabilidade que estão à frente aí do NAF, que conseguem tirar essas dúvidas e resolver aí as burocracias de um MEI. Olha, ai, que legal. Bacana, viu? E é isso. Nós ficamos com o podcast do Interdisciplinares aqui. Eu queria agradecer essa grande contadora, especialista em MEI, que aceitou o meu convite e veio para falar de MEI. Se quiser, Ju, deixar um recado assustador ou um recado só de tranquilidade, fica à vontade para se despedir aqui do nosso público, tá? Mas, desde já, muito, muito obrigado, em nome da Faculdade do Maciço de Baturité, por ter vindo e passado esse conhecimento aqui de microempreendedor individual. Não, obrigada a você, Júlia, pelo convite. Você sabe que é muito importante eu estar aqui, né, para mim, enfim, passar esse conhecimento, mas eu acho que mais ainda para a gente que é contador, né, para a gente que está começando. Eu queria dizer que é possível a gente prestar um serviço de excelência, né, para essa galera que tá aí tentando no empreendedorismo, entendeu? A gente precisa tirar essa concepção de que o MEI é pequeno, que o MEI não vai te pagar, que o MEI quer tudo de graça, que o MEI não vai fazer o que você está dizendo. Eles vão, basta que você o oriente, você é a autoridade. Então, assim, vocês que são estudantes, né, que vão sair agora da faculdade, iniciem pelo MEI. Eles precisam muito de ajuda. Verdade. E tem mercado para todo mundo. Então, assim, comecem, não tenham medo. Façam cursos, estudem, né? Me segue lá que eu indico os cursos que eu fiz para chegar aqui hoje. E é isto. Show. Obrigada. Obrigado, Ju. Finalizamos aí mais um Interdisciplinares da FMB. Até a próxima. Vamos falar de forma simplificada o papel do profissional da contabilidade. Imagine uma empresa como um organismo vivo. Nessa empresa nós temos pessoas, receita de vendas, produtos ou serviços, as mais variadas despesas como água, luz, folha de pagamento, despesas com a estrutura. Então, as mais variadas despesas dentro dessa empresa, desse negócio. Imaginem agora o que controla todo esse patrimônio, toda essa gestão. Por trás disso, você tem o profissional da contabilidade. Isso não quer dizer que um contador vai atuar somente dentro das empresas. São diversas áreas de atuação da contabilidade. Podemos ser controladores, auditores, peritos contábeis, podemos estar empreendendo na área contábil também, consultores e analistas desempenhando funções de gestão dentro das empresas.
olha o know-how aí que vocês têm de conhecimento e de atuação. Falamos muito sobre a parte privada. Agora imaginem também esse profissional inserido na parte pública. Os vários concursos públicos trazem todo o conhecimento da matriz curricular da contabilidade. Então são várias oportunidades de desempenhar funções públicas, como, por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal, auditores do INSS, entre outros concursos que são direcionados à nossa área da contabilidade. Certo, agora que vocês entenderam de forma simplificada a atuação de um contador, porque são vários os contextos que ele pode atuar, nós vamos falar sobre o diferencial da FNB do curso de Ciências Contábeis. Dentro do curso de Ciências Contábeis da FNB, nós temos disciplinas voltadas a aliar teoria à prática contábil. Uma dessas é o nosso NAF, o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Nele, esse aluno ele vai ter a oportunidade de fazer treinamentos com Receita Federal, estados e municípios, aprendendo a teoria e levando para atendimento na prática à comunidade. Outra disciplina é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Esse aluno ele aprende na prática a fazer toda a escrituração cobrada a nível governamental. O contador precisa em sua área. Além das disciplinas que nós trouxemos aqui para vocês, temos disciplinas como contabilidade tributária, micro e macroeconomia, empreendedorismo, que vão auxiliar esse contador a entender o universo das pequenas, médias e grandes empresas, projetando esse contador não só para atender a região do Maciço de Baturité, mas atender o Brasil como um todo. Então, se você pretende ser esse contador consultivo, estratégico, um gestor tributário ou até voltado para concursos públicos, a FNB tem